Prezados amigos e irmãos em Cristo, aproveito a crítica que o prezado irmão Leandro Quadro faz sobre Vinícius. Quero tecer algumas críticas pela forma propositadamente ambígua ao chamar de lei de Deus, quando na verdade quer falar da lei de Moisés, onde o decálogo é a testa da lei de Moisés. Vou aproveitar esta ocasião porque ao dizer que da lei de Deus só foi abolida o caráter condenatório, fica estampado, afinal não se trata de lei de Deus no sentido geral, onde também podemos enquadrar a lei natural ou a lei de consciência. Romanos 12:12, 2:12. A lei de Cristo, Gálatas 6:2. E a lei de Moisés, Josué 8:32. Mas antes, vamos deixar o Dr. Leandro Quadro tecer a sua crítica sobre Vinícius, depois continuaremos. Um sincero internauta chamado Vinícius, ele usou, entre outros textos, Romanos capítulo 7, verso 9, para dizer que a lei tem que ser abolida, porque o próprio Paulo, segundo ele, nesse texto, ao dizer que a lei traz força ao pecado, isso nos leva à conclusão que para o pecado perder a sua força, a lei tem que ser abolida. Eu vou, obviamente, ler Romanos 7, verso 9, e vou mostrar para você que a interpretação deste querido irmão está bastante fora de contexto. E meu propósito é ajudar este irmão, a ajudar a você a entender uma das principais funções da lei. De uma coisa teremos certeza: a lei não tem a função de salvar, porém, ela continua válida como princípio de vida. Romanos capítulo 7 diz o seguinte: o apóstolo Paulo diz assim: houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer a vida, trouxeram, em vez disso, a morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Na leitura desse texto, muitos irmãos sinceros entendem o seguinte: que se a existência da lei traz força ao pecado, então é melhor abolirmos a lei para que o pecado perca a sua força sobre nós. Porém, esta conclusão ela é muito perigosa e totalmente antibíblica. E vou lhe dizer o porquê. Porque no próprio contexto, o apóstolo Paulo diz no verso 12 o seguinte: e isto, porém, só demonstra que a lei é santa e santos, justos e bons os seus mandamentos. E aí continua: mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins perversos. O problema não está na lei. Veja como a conclusão do irmão é distorcida. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Veja, a conclusão do nosso irmão, ela é perigosa porque se a lei é abolida, eu não tenho como saber que eu tenho um problema. É exatamente a existência eterna da lei, santa, justa e boa, que mostra para mim que eu preciso de Jesus. Realmente, Paulo mostra que a lei não tem função de dar vida. A lei não pode dar vida mais. Antes ela dava, quando não tínhamos uma natureza pecaminosa. Quando Adão recebeu, se ele obedecesse à lei, ele teria a vida eterna. Não pela obediência em si, mas porque a eternidade, a imortalidade dele era condicional. A vida eterna era por meio de Deus, só que a imortalidade era condicional à obediência. Quando ele come do fruto, ele fica com a natureza pecaminosa e nós herdamos isso. A lei não pode dar mais vida para nós. A lei só nos mata, porque ela mostra a nossa condição.
Agora, eu não posso abolir a lei como princípio de vida, porque se eu abolir a lei como princípio de vida, eu não sei mais o que é certo e o que é errado. E se eu não sei o que é certo e o que é errado, como que eu vou a Jesus para pedir ajuda? E você vê aqui no contexto que Paulo está ele mesmo dizendo, o problema não está na lei, verso 14, o problema está em mim. A lei é espiritual, eu sou carnal. Se a lei é santa, justa e boa, se a lei é espiritual, como meu irmão que a lei foi abolida? Jamais. A lei é eterna. O que Paulo está mostrando aqui, ela tem uma outra função que não é trazer salvação e não é trazer vida. É justamente mostrar que eu sou pecador e que eu preciso recorrer a Jesus para ser salvo. Então, você não pode, querido irmão, ler Romanos 7, verso 9 e 10 de forma isolada. Você não pode fazer isso. Isso é perigoso para a sua espiritualidade, para a sua fé. Você tem que ler contextualmente. E eu quero mostrar para você aqui 2 comentários muito interessantes. O primeiro, eu vou mostrar para você aqui o comentário de F.F. Bruce e vou te mostrar o comentário da Bíblia de Estudo NVT, que é uma Bíblia que eu inclusive vou indicar para você. Veja, os autores desses comentários, tanto da Bíblia de Estudo NVT, quanto F.F. Bruce, no seu comentário publicado pela editora Vida Nova, eles não são autores que observam o sábado, como nós, adventistas, o sétimo dia. Tá? Tanto F.F. Bruce como os especialistas da nova versão transformadora dessa Bíblia de Estudo, eles não são observadores do sábado como eu sou. Agora, eles são muito coerentes na forma de interpretar a lei. Eles não interpretam a lei como tendo sido abolida pela cruz. Né? Eles mostram que a lei tem uma função ainda na vida do cristão que está passando pela santificação. E eu queria ler para você aqui, por exemplo, na nova versão transformadora, o que eles dizem sobre Romanos capítulo 7. Para você perceber, meu querido irmão evangélico, que você precisa ter acesso a esse tipo de material. Mesmo que você não concorde com a observância do sábado como dia de guarda, o mínimo que você tem que fazer é entender que a lei, como princípio de vida, ela não foi abolida. O que Cristo fez foi abolir a lei no seu aspecto condenatório, mas não como princípio de vida. A lei não pode mais condenar-nos, porque Cristo pagou a nossa dívida para com ela. Mas como princípio de vida ela continua. É verdade que a passagem de Romanos 7:9 não serve para falar da abolição da lei. Mas existem muitos outros textos que, na verdade, sim falam da abolição da lei. E não apenas no sentido do caráter condenatório da lei, mas a lei em si. Porque a Bíblia não nos diz, quando fala em todos os seus aspectos que fala da abolição, ela não faz distinção. Não é que este facto não seja claro nas escrituras sagradas. O que acontece é que os adventistas arranjam um artifício, que é este que estamos a criticar, denominar de lei de Deus, quando o que está em causa é a lei de Moisés. Este facto embrulha as pessoas na hora de dizer que a lei de Moisés foi abolida. Esta intenção velada é propositada e é por isto fabricam uma mentira dizendo que só o caráter condenatório da lei de Moisés é que foi abolido. Isto não é verdade, porque senão o tocante à moral, a lei foi melhorada, a lei já é outra. Se nós vermos Mateus capítulo 5, de 21 a 48, e outras boas-aventuranças que antecede o verso 17, podemos notar que nós temos uma outra lei, mesmo moralmente melhorada. Por isto é que não é verdade dizer que somente da lei de Moisés, somente foi
abolida o caráter condenatório. Mas, no tocante ao caráter moral, a lei de Moisés continua intacta. A lei de Moisés é ela toda uma lei da antiga aliança. Quando o pastor diz assim, quando os líderes adventistas ensinam assim, a intenção é ofuscar a lei de Cristo, a lei da nova aliança. As pessoas, ao ouvirem e reiteradas vezes citarem a lei de Deus no lugar da lei de Moisés, facilmente caem no erro. No erro de acreditarem nem no suposto caráter condenatório da lei de Moisés que o senhor Quadros faz referência. Porque há quem pense que, na verdade, a lei é perpétua e não pode ser mudada, enquanto que, na verdade, a lei é perpétua, Êxodo 12:14, mas não quanto à forma. O cumprimento perpétuo é em Cristo. É daí que não se pode ofuscar a lei de Cristo. Não é verdade que o que a Bíblia chama de lei de Deus são os 10 mandamentos. Longe disso. Lei de Deus é um termo que se aplica a toda a lei de autoria divina. A lei da consciência é lei divina. A lei que foi escrita nos nossos corações é lei divina, é lei de Deus. A lei de Cristo é lei de Deus. A lei de Moisés também é lei de Deus. E esta intenção velada ofusca a lei de Cristo, conforme eu já disse, ou a lei da liberdade. Por exemplo, agora o Dr. Leandro, ao declarar da lei foi abolida na cruz somente o caráter condenatório, fica claro de que estava, quando diz lei de Deus, está a falar da lei de Moisés e não da lei de Deus no sentido mais amplo. E isto eu considero um erro gravíssimo, porque as coisas não ficam claras de que lei você está a se referir, como se fosse tudo que é lei são os 10 mandamentos. E na qualidade de ser teste ou o selo da antiga aliança, não tem como elas, ou este mandamento, que são os 10, permanecerem em pé, porque também não são superiores à lei de Cristo. Raramente os adventistas citam a lei de Cristo, e esta lei de Cristo que está sendo ofuscada com esta forma de tratar a lei de Deus. É daí a intenção velada de não se falar em lei de Cristo e confundir propositadamente de forma velada, generalizando o termo quando deveria especificar usando o termo lei de Deus em vez de lei de Moisés. Se o doutor diz que o caráter condenatório da lei é que foi abolida, então a lei que condenava é a lei de Moisés. Ela toda que tem a testa os 10 mandamentos é que foi abolida. Deuteronômio 4:13, eu vou citar. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, e escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Verso 14. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Esta é a prova de que os 10 mandamentos são o selo da antiga aliança. Aliança este, segundo Hebreus 8, de 6 a 13, já não tem validade. E quando muda o sacerdócio, também muda a lei. Hebreus 7:12. O aspecto ou caráter condenatório é de toda a lei de Moisés, pois este é o âmbito jurídico de sua aplicação.
Por isto a Bíblia diz, a lei mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. A lei mata. Ou seja, a letra mata. A letra, ela toda, é a lei, ela toda. As Escrituras não fazem distinção. Esse coro que hoje existe, lei moral, lei civil, lei não sei quanto, não tem aplicação quando se trata da matéria de lei. A lei é lei, uma única. Passagens como estas mostram, é da lei toda que nós somos libertos. Vou citar. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7,6. Libertos da lei. Não é de alguma parte da lei, é de toda a lei. É simplesmente lei. O caráter moral da lei não está nos 10 mandamentos, mas sim em toda a lei de Moisés. Mas, no entanto, temos uma lei superior, debaixo do qual nós estamos. Esta lei chama-se lei da graça. Romanos, capítulo 6, verso 14. Todo este quadro mostra que Jesus na cruz não aboliu somente parte da lei, mas toda a lei de Moisés, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não uma parte da lei, toda a lei era uma maldição. Gálatas 3,13. Todo preceito da lei para Deus tem o mesmo valor. Por isto, quando se caísse num mandamento, se caía em todos os mandamentos e tornava-se culpado de toda a lei. Tiago, capítulo 2, verso 10. As Escrituras falam de várias maneiras sobre a abolição de toda a lei de Moisés, que não há como a gente dar uma fuga para frente. Uma das formas, quando a Bíblia diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Romanos 6,14. Paulo faz este contraste, responde aos que hoje empregam o termo lei de Deus para confundir as pessoas, para as pessoas dizerem, mas como vamos ficar sem lei e a santificação fica como? Esta atitude de má fé e de desonestidade intelectual visa somente esconder o sábado. É por falta da transparência no tratamento deste assunto, alguns adventistas enganados pensam todas as vezes que lê mandamento no Novo Testamento, eles associam a palavra ao decálogo. E quem conhece a palavra sabe que isto não é verdade. Esta é uma inverdade. E isto se chama sonegação da lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei da graça. E está clara nas Escrituras. Veja o que a Bíblia claramente fala no Novo Testamento sobre mandamentos de Cristo. Disse Jesus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14,21. O escritor de Atos vai dizer, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Atos capítulo 1, de 1 a 2. Entendemos que os discípulos sabiam muito bem o decálogo e todo o mais da lei. Mas a Bíblia diz que Jesus deu novos mandamentos. Mandamentos estes que estão implícitos e explícitos em todo o Novo Testamento, para que por eles vivêssemos nesta nova aliança. A nova aliança tem uma lei própria, a lei de Cristo ou a lei do Espírito. Romanos capítulo 8, verso 2.
1 Coríntios, capítulo 9, verso 21. Gálatas 6:2, Romanos 3:27. É por essa lei e no cumprimento destes mandamentos que nós vivemos e exercemos a graça de sermos verdadeiros cristãos. Lembremos-nos da exortação paulina. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vos tenha eu trabalhado em vão para convosco. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Gálatas 4, 10 a 11 e Gálatas 5, verso 4. Que Deus ajude você e eu a permanecermos na verdade, no nome de Cristo. Amém.